Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 18 de janeiro. A tropa de choque da Polícia Militar do Rio Grande do Norte entra no presídio de Alcaçuz. E assume a operação de transferência de detentos para outras unidades. Nas ruas de Natal, criminosos incendeiam 11 ônibus. Na capital paulista, região conhecida como Cracolândia, tem uma noite de violência. Troca de comando nos Estados Unidos. Na última grande entrevista como presidente, Barack Obama diz que muitos dos eleitores de Donald Trump se sentiam esquecidos. Susto na Itália. Terremotos em série provocam o fechamento de escolas e do metrô de Roma. O calor no planeta bate recorde pelo terceiro ano seguido. O Ministério da Saúde confirma 8 mortes por febre amarela em Minas. Pesquisadores apresentam uma nova esperança no tratamento da Zika. Um remédio já usado contra a hepatite C. A partir de agora, no Jornal Nacional. Policiais da tropa de choque e do BOPE retiraram hoje 220 presos de uma das facções amotinadas há 5 dias no maior presídio do Rio Grande do Norte. Nas ruas de Natal, houve atos de vandalismo contra ônibus. O vídeo mostra o primeiro alvo dos bandidos. Um carro oficial do governo do estado foi incendiado em Natal no meio da tarde. Pouco depois, um ônibus foi incendiado na rua. Dentro de um terminal de transporte coletivo, mais veículos queimados. Não houve vítimas. As empresas recolheram os 630 veículos para as garagens no fim do dia e informaram que nenhum veículo vai circular à noite. Cerca de 400 mil pessoas ficaram sem ônibus. Uma onda de ataques semelhantes foi comandada de dentro das cadeias por 9 dias no ano passado, depois da instalação de bloqueadores de sinal de celular no presídio estadual de Parnamirim. E foi deste mesmo presídio que saíram hoje 119 presos remanejados numa operação para amenizar a crise no presídio de Alcaçuz, o maior do estado. O clima continua tenso em Alcaçuz, onde facções rivais se enfrentaram no sábado e 26 presos foram decapitados. Barricadas dividem o presídio em 2 alas, cada uma ocupada por uma facção. O presídio está praticamente destruído. Agora, 2h30 da tarde, horário de Brasília, o helicóptero do governo está levantando o voo, o reforço na segurança foi feito e os policiais se preparam agora para entrar em Alcaçuz e fazer a retirada dos presos para outro presídio. O carro blindado do batalhão de choque avançou aos poucos enquanto policiais armados no helicóptero acompanhavam tudo do alto. Uma das facções foi contida durante a saída de 220 presos da facção rival. A Força Nacional e a Polícia Militar se dividiram na segurança do lado de fora do presídio. A operação, que segundo o secretário de Justiça demoraria 2 horas, se arrastou pela tarde inteira. O objetivo é evitar novos confrontos entre facções rivais. Vamos transferir esses presos dentro das unidades prisionais do Rio Grande do Norte, baixar a superlotação de Alcaçuz e efetivamente começamos a reconstruir, principalmente o presídio vizinho, que é o chamado Pavilhão 5, Rogério Coutinho, reconstruir e fechar todos esses indivíduos que insistem em participar em facção criminosa. O Rio Grande do Norte tem 32 presídios com 3.500 vagas, mas o número de detentos, segundo a Secretaria de Justiça, passa de 8.000. Hoje, o governo do estado oficializou o pedido para que as Forças Armadas atuem nos presídios do estado. Toda ajuda é bem-vinda. O Brasil hoje, nenhum estado pode se dar o luxo de não querer ajuda, de não querer colaboração. Mas esse contato com o Ministério da Justiça, com a Presidente da República, fica a cargo do governador do estado, que é o nosso gestor maior. Então ele, com certeza, saberá conduzir essa crise e superá-la da melhor forma possível. Em Brasília, a crise penitenciária foi o tema de novas reuniões ao longo do dia. Os governos estaduais e o federal não chegaram a um acordo sobre como os projetos em debate vão ser financiados. Nas penitenciárias, Exército, Marinha e Aeronáutica vão usar os mesmos equipamentos de varredura utilizados na Olimpíada e na Copa do Mundo. As Forças Armadas vão entrar com os equipamentos de varredura, detectores de metais e scanners para procurar armas, celulares, drogas. As revistas nas celas só começam depois que os detentos estiverem isolados no banho de sol, por exemplo. Não haverá contato dos presos com as Forças Armadas.
PMs e agentes penitenciários vão vigiar os presos, cuidando do isolamento deles. Durante a varredura, o comando da ação dentro do presídio é de responsabilidade das Forças Armadas. Inicialmente serão 1.000 militares, divididos em 30 equipes, que devem estar prontas em até 10 dias. O governo federal vai liberar 10 milhões de reais para essas operações. O ministro da Defesa disse que as Forças Armadas não vão atuar nos presídios quando houver possibilidade de rebelião. Nós só interviremos aonde existir condições de segurança e que não exista a possibilidade de que você venha a ter um incidente envolvendo Forças Armadas e população carcerária. O presidente Michel Temer falou em ousadia ao se referir à medida. Pela primeira vez, com o drama infernal que ocorre hoje nas penitenciárias do país, nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. Esta é a grande realidade. À tarde, numa reunião com governadores do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para discutir o Plano Nacional de Segurança, o presidente disse que não há como os estados enfrentarem sozinhos essa crise. Há uma desordem que se verifica de maneira completa, integral, em alguns presídios do país. É preciso uma interferência amparado pela Constituição, e isto penso que as Forças Armadas podem fazer. Elas não podem ter contato com os presos, não vão cuidar dos presos, evidentemente, mas serão também, pela sua capacidade operacional extraordinária e até pela credibilidade que tem, não é? Serão fatores de atemorização em relação àqueles que estão nos presídios. O governo liberou em menos de um mês R$1,5 bilhão de reais para os estados. Mas os governadores querem mais dinheiro para combater o crime organizado. A proposta inicial dos governadores era forçar o governo federal a garantir todos os anos dinheiro do orçamento para a segurança pública, como ocorre hoje com saúde e educação. Mas o governo federal não aceitou porque não há dinheiro disponível no orçamento para nova vinculação. E a proposta ainda dependeria de o Congresso mudar a Constituição. Os 9 governadores da Amazônia apresentaram a contraproposta de liberação de dinheiro dos fundos, como o penitenciário, para custear despesas como hora extras de PMs e até tirar dinheiro de fundos reservados a outras áreas, como telecomunicações. O governo federal vai mobilizar os recursos existentes nos fundos ricos que existem aí, né? Eu citei um exemplo aqui agora. Tem um fundo de telecomunicações, que é o FUST, que ninguém nunca conseguiu R$1 desse dinheiro. E ele deve estar, eu não sei, até onde eu acompanhei, ele tinha 6 bilhões, hoje ele deve estar com uns 15 bilhões guardados. Precisa de PEC para mexer no fundo? Precisa dessas alterações legais e mexer, ir lá, pegar um pouco desse dinheiro e aplicar onde precisa no Brasil. O presidente Temer, segundo interlocutores, não quer mudar a destinação de fundos como o das telecomunicações, mas ele se comprometeu a analisar outras fontes de recursos para ajudar os estados. Os 9 governadores assinaram o Plano Nacional de Segurança e apoiaram o uso das Forças Armadas em varreduras nos presídios. O Palácio do Planalto informou que os 3 estados que enfrentaram rebeliões nos últimos dias pediram oficialmente a ajuda das Forças Armadas: Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, as Forças Armadas precisam de 10 dias para o treinamento. No Rio Grande do Norte, as revistas só vão começar depois que a situação no presídio estiver controlada. Bloquear o uso de celulares nos presídios e aumentar a fiscalização nas visitas são algumas das propostas para impedir a comunicação entre os criminosos. A reportagem do William Santos e do José Roberto Bournier mostra como essa comunicação controla o tráfico de drogas fora dos presídios. Você já ouviu a gente falar várias vezes aqui no Jornal Nacional sobre quadrilhas que agem dentro e fora dos presídios. Nessa reportagem você vai ver como isso funciona na prática. É o resultado de uma investigação de 9 meses de policiais aqui de São Paulo que, com autorização da Justiça, gravaram ligações telefônicas feitas por celulares que mostram bandidos comandando crimes de dentro da cadeia.
Com 15 mandados de prisão expedidos pela Justiça, os policiais foram a vários pontos da Grande São Paulo atrás de integrantes de uma das maiores facções criminosas do país. Todos acusados de tráfico de drogas. Só tem maconha na casa? Você está preso por tráfico de drogas. 14 foram presos. A investigação começou em maio do ano passado, quando o menor foi apreendido vendendo maconha. No celular dele estavam registrados números de chefes do grupo criminoso. Com escutas autorizadas pela Justiça, a polícia descobriu que as ordens vinham de dentro de presídios. Nessa gravação, conversam Marcílio Ferreira do Nascimento, um dos chefes do grupo, que está preso no oeste do estado, e um traficante conhecido como Aldo, que está foragido. Marcílio cobra o dinheiro da venda de uma grande quantidade de droga. Eu quero saber de dinheiro, mano. Agora você não falou de dinheiro. Fala de dinheiro, vai. Ah, de dinheiro. É a notícia boa. Que o Noé tá trazendo ali, acho que é mais 5 mil, certo? Eu só peguei 20, não peguei 50, entendeu? É o que eu falei pra você, Tuto. Os caras trazem 50, 100 quilos. Nós traz 100, 1.000, 2. Em outra interceptação, Aldo pede a um comparsa os números de contas bancárias para transferir o dinheiro do tráfico. Para a polícia, a resposta do comparsa revela que a atuação da quadrilha já atravessou fronteiras. Tá ligado aquela conta lá para o cara transferir o dinheiro lá? Do qual você fala? Não, o cara tá com 1,5 milhão ali, certo? Para transferir. Esse tem uma conta para sacar o dinheiro. Tá, mas aqui que país que é? Não, eu acho que é no Brasil mesmo aqui. O delegado confirma. Quem controla os pontos investigados de venda de drogas é um presidiário. Normalmente ele não aparece muito, fica à distância, mas controla toda a movimentação. Que, inclusive nesse caso nós temos um que está faz parte do sistema penitenciário, está preso. Ele se comunica por meio de algumas ligações ou trocando informações com visitas. E essas informações chegam até aqui, né? Chegam até os pequenos traficantes aqui, os vendedores de drogas. A área de São Paulo, conhecida como Cracolândia, teve muita violência na madrugada de hoje. Hoje, ao longo de todo o dia, o movimento de sempre. E que só é possível filmar à distância. Aí, não pode filmar nós aí não, tio. É a regra da Cracolândia aqui, antigamente era lixado, mano. São moradores de rua, a grande maioria usuária de crack e outras drogas. Quase sempre, a Polícia Militar e a Guarda Municipal só observam. Mas ontem à noite foi diferente. A Secretaria de Segurança Pública disse que tudo começou com uma briga entre moradores da Cracolândia e pessoas que participavam de um culto. A Polícia Militar tentou apartar e uma base da PM acabou depredada. Aqui tem criança, senhor! Aqui tem criança! Voluntários que atuam na Cracolândia criticaram a ação da tropa de choque. Segundo eles, crianças ficaram machucadas e um deficiente físico foi agredido. Ele anda de muleta, então ele ficou um tanto para trás na correria e algum policial pegou ele e deu muitos cacetetes na costela dele, não sei se quebrou a costela. A Secretaria de Segurança informou que um policial foi ferido no rosto pela explosão de um coquetel Molotov. Dispersada pela polícia, uma multidão se deslocou algumas centenas de metros a partir do centro da Cracolândia até esta avenida, uma área comercial. Aqui e em ruas próximas, várias lojas foram atacadas e saqueadas. As câmeras de segurança registraram cenas impressionantes. Essa aglomeração foi em frente a uma loja de calçados, que teve as portas arrombadas. Lá dentro, no escuro, os invasores foram pegando o que viam pela frente. Em outra loja saqueada, um poste de sinalização foi usado para abrir caminho. Depois, na calçada, os objetos roubados foram guardados em mochilas. Quando a polícia chegou, correria. 8 pessoas foram presas em flagrante por furto qualificado. Hoje, os comerciantes arrumavam as lojas e lamentavam prejuízos. A gente está acostumado com o roubo. Acostumado com o roubo, com o assalto. Agora, com esse tipo de vandalismo, que é uma batalha campal, infelizmente, a gente que é empreendedor, a gente fica muito assustado. Demais. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que o único registro formal de uma pessoa ferida foi o do policial.
A Justiça do Rio soltou 19 dos 26 torcedores do Corinthians que estavam no complexo penitenciário de Bangu. Estavam presos desde o tumulto no jogo contra o Flamengo no Maracanã, em outubro do ano passado. Vão aguardar o processo em liberdade, mas estão proibidos de ir a jogos do Corinthians. 1 hora antes de cada partida do clube, eles vão ter que se apresentar em delegacias e sair meia hora depois que os jogos terminarem. A seguir, a confirmação de mortes por febre amarela em Minas. E uma nova aposta de pesquisadores para o tratamento da Zika. Quer experimentar um dos subs nota 10? São 3 opções por R$10 cada. Uni do Unite, salame, mingue, um sanduíche colorê. O escolhido foi você. Mas, na verdade, ainda não escolhi. É muita opção gostosa para me decidir. O de camisa verde, para de encarar. Se eu me desconcentrar, eu vou recomeçar. Pode fazer chill, eu não ligo não. Ainda vou escolher meu molho, salada e o pão. Subs nota 10. 3 opções todos os dias por R$10 cada. Calma aí, seu guarda. Não estressa não. Não consigo decidir assim sob pressão. Oi. Eu não tenho permissão pra deixar entrar se a Cuba não tá em casa. Melhor assim, minha flor. Foi o Roma. Foi o Roma. Oma, ele era assim. Meio homem, meio bicho. Pensei que ele poderia mudar, mas ele não tem jeito. Ele não mudou nada, nada. Olha o que ele fez quando invadiu a minha casa. E isso não foi o bastante. Ele roubou o meu passaporte, os meus dólares e se mandou para os Estados Unidos. O meu dinheiro. Não podes perdoar e esquecer? Perdoar. Mal sabiam eles que Yahoo tinha outros planos para o irmão. Planos que ele só revelaria no momento certo. Oferecimento Close-Up White Attraction. Branqueamento instantâneo e seguro para o esmalte do dente. Exceda. O poder da máscara de tratamento em todos os condicionadores. O Ministério da Saúde confirmou hoje que das 53 mortes suspeitas por febre amarela em Minas, 8 foram mesmo provocadas pela doença. O Ministério da Saúde anunciou o reforço de 500 mil doses da vacina contra a febre amarela para 26 cidades da região oeste do Espírito Santo. O estado tem 6 casos suspeitos da doença. O Rio de Janeiro e a Bahia também vão ganhar reforço. Rio de Janeiro não era considerado área de risco, não tem ocorrência de casos humanos até o momento e estamos fazendo essa medida de vacinação por precaução. O estado da Bahia é uma grande área situada no oeste do estado, desde a Chapada Diamantina até a fronteira com o estado de Goiás e Minas Gerais, já era uma área de recomendação de vacinação. Então, o que está sendo feito é um reforço nessa área onde já havia indicação da vacinação, com o envio de doses adicionais para reforçar essa área no estado da Bahia. O Ministério da Saúde disse que vai comprar este ano 25 milhões de doses da vacina contra a febre amarela, 9 milhões a mais do que a quantidade que foi distribuída em 2016. Hoje o governo aqui de Minas Gerais anunciou que vai pedir ajuda à Força Nacional do SUS para combater o surto de febre amarela. O governo vai pedir o envio de equipamentos e profissionais para reforçar o atendimento em locais com maior risco de transmissão. O boletim da Secretaria de Saúde de Minas, divulgado agora à tarde, mostra que de ontem para hoje houve mais 22 notificações de casos suspeitos. Já são 206 no total e 53 mortes. O Ministério da Saúde confirmou que das 53 mortes investigadas em Minas, 8 são por febre amarela. 4 delas, apesar de ter diagnóstico positivo para a doença, ainda precisam de uma avaliação clínica para determinar a origem da transmissão. Em todo o ano de 2015, foram confirmadas em todo o Brasil 5 mortes por febre amarela, a mesma quantidade registrada em 2016. Este infectologista alerta para a ação devastadora do vírus. 20% das pessoas no total desenvolvem essa fase grave. E dessas 20%, em média, 20% a 50% acabam morrendo. O que nós temos visto, inclusive, durante esse surto atual, é que muitos jovens sem doenças prévias, etc., são afetados e, inclusive, evoluem para o óbito. Então, é uma doença que ela não tem respeitado, inclusive, essas questões da defesa orgânica
adequada do indivíduo. Um remédio contra a hepatite C é a mais nova aposta dos cientistas para o tratamento da Zika. O estudo é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz. Foram apenas 8 meses de pesquisas e um resultado que pode salvar vidas. A descoberta é de pesquisadores da Fiocruz, do Instituto DOR, da UFRJ, do Instituto Nacional de Doenças Negligenciadas, em parceria com indústrias farmacêuticas. Tiago Moreno, especialista em antivirais, partiu da semelhança entre os vírus da Zika e da hepatite C. Os dois têm uma enzima chamada RNA polimerase, que ajuda a multiplicar o vírus. Um remédio chamado Sofosbuvir, já usado no tratamento da hepatite C, age exatamente sobre essa enzima. Trabalhando com remédios que já são aprovados, a gente consegue realizar essa pesquisa de uma maneira mais rápida, mais acelerada. E a gente tem no Sofosbuvir um potencial novo, um potencial remédio que poderia ser adaptado para a utilização em Zika. O próximo passo foi testar esse medicamento em laboratório contra o vírus da Zika e o resultado foi o mesmo da hepatite C. O teste foi feito em 6 tipos de células. Em 5, o remédio bloqueou a multiplicação e eliminou o vírus da doença, além de ajudar a recuperar células que estavam infectadas e a preservar as que estavam saudáveis. Essas imagens deixam bem claro o que acontece. Cada pontinho azul é uma célula saudável do sistema nervoso. Aqui elas são infectadas pelo vírus da Zika. Quase todas as células morrem. Na terceira imagem, com o uso do Sofosbuvir, 100% dos vírus desaparecem e as células ficam totalmente recuperadas. A pesquisa foi publicada hoje na revista científica inglesa Scientific Reports. E entre todos os medicamentos já testados contra a Zika, esse tem a grande vantagem de atuar diretamente no vírus, sem afetar o funcionamento da célula. O estudo mostra que o remédio provoca tantas mutações no vírus que ele não consegue mais se multiplicar. Mais uma boa notícia nessa luta do mundo contra uma doença que deixou uma geração com sequelas da microcefalia. A gente imagina até o segundo semestre em terminar os ensaios em animais de laboratório. É um primeiro passo de uma esperança no combate à Zika. Os pesquisadores esperam começar os testes com pacientes no fim desse ano ou no início de 2018. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio vai servir só para quem busca uma vaga no ensino superior. Quem for maior de 18 anos e quiser ter comprovante de conclusão do ensino médio, vai ter que prestar o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Hoje saiu o resultado do Enem de 2016. A maior nota foi em matemática e suas tecnologias e a mais baixa em linguagens. 77 candidatos conseguiram nota 1000 na redação e quase 300 mil tiraram 0 ou tiveram a nota da redação anulada. Você pode ver o resultado do Enem na nossa página na internet. Um estudo divulgado nesta quarta-feira concluiu que o desempenho dos alunos brasileiros na matemática vai bem nos primeiros anos da escola. Mas depois... Para estes alunos de várias escolas públicas de São Paulo, as férias já terminaram. Mas ninguém aqui está chateado. Eu adoro fazer contas, adoro desafios. Acho muito legal. Eles fazem aulas de reforço com professores de uma ONG para conseguir bolsas de estudo em escolas particulares. O gosto por matemática sempre foi para poucos. Quantos alunos realmente que gostavam de matemática na sua sala? Eu e meus amigos, são eu e mais 3. E os outros? Nada. O que alunos e professores tentam em iniciativas como essa é compensar anos de aulas de matemática que geraram muito mais incompreensão e insatisfação com os números do que conhecimento. Para a grande maioria dos estudantes, essa defasagem no aprendizado só aumenta com o passar do tempo. Basta dar uma olhada num levantamento feito a partir de dados do MEC sobre o desempenho dos estudantes em matemática. Dá para comparar com um semáforo. Na 5ª série do ensino fundamental, sinal verde, houve um grande avanço em 10 anos. O número de alunos com aprendizado adequado subiu de 19% para quase 43%. Já no 9º ano, acendeu o sinal amarelo. O avanço foi bem menor, de 13% para 18% dos alunos. No ensino médio veio o retrocesso, com sinal vermelho.
Os alunos que iam bem em matemática em 2005 eram 11%. Em 2015, apenas 7%. Para essa especialista em educação, a melhoria no ensino da matemática passa pela revalorização do professor. No fundo, a educação é feita pelas pessoas que estão ali na escola, principalmente o professor e a sua relação com seus alunos. A gente precisa valorizar, porque hoje só 2% dos jovens querem ser professor. A gente precisa mudar essa realidade. A ideia é que mais jovens passem a pensar como o Vitor. A matemática ela está presente em tudo, nas redes sociais mesmo, em tudo. Para criar qualquer coisa que você precisa, você vai precisar da matemática, ela é a base para você fazer tudo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje que a taxa básica de juros vai cair 0,75 ponto percentual a cada reunião do Comitê de Política Monetária. No Fórum Econômico Mundial, na Suíça, Ilan afirmou que os juros podem cair mais rapidamente porque a inflação está sob controle. Os juros mais baixos estimulam o consumo e o investimento. E a recuperação econômica mais lenta do que se esperava está preocupando o Banco Central. Até a reunião da semana passada, o Copom vinha reduzindo os juros em 0,5 ponto percentual. As construtoras Andrade Gutierrez e UTC Engenharia assinaram 4 acordos com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. As empreiteiras admitiram participação no cartel de licitações de Petrobras e da obra da usina de Angra dos Reis, Angra 3. Os acordos estipulam que as empresas paguem quase 200 milhões de reais. A seguir, terremotos em série sacodem a região central da Itália. Pelo 3º ano seguido, o calor bate recordes no planeta. Ciro achou que tinha sido abandonado por Betty. Ela me deixou mesmo. Eu quero que você nunca esqueça que eu sou a única mulher que te ama e sempre vai te amar, Ciro. Mas vai descobrir que ela foi vítima de uma armadilha de Magnolia. Meu Deus. Magnolia matou a Betty. Hoje. Assassina desgraçada. Você vai me pagar. Versões a partir de R$ 79.990. Infinitas possibilidades. Fiat Toro. Um caminhão desgovernado e em altíssima velocidade destruiu 9 casas em sequência na China. Morreram o motorista, claro, e mais 4 pessoas. A operação de limpeza da área do acidente durou mais de 10 horas. Ainda não se sabe se o motorista teve algum desmaio ou se o problema foi algum defeito do caminhão. 4 terremotos sacudiram a região central da Itália e foram sentidos em Roma. Uma das cidades antigas mais preservadas do mundo se assusta mais uma vez. Hoje, os prédios seculares de Roma balançaram com uma sucessão de tremores. Escolas foram fechadas e várias estações de metrô esvaziadas. As pessoas foram para a rua com medo. O primeiro terremoto atingiu 5,3 de magnitude. Eram quase 10h30 da manhã, 7h30 em Brasília. Em 1 hora, outros 2 fortes abalos, de 5,5 e 5,1. E 4 horas depois, outro terremoto superou os 5 pontos de intensidade. O epicentro foi a 140 quilômetros de Roma, entre L'Aquila e Rieti, perto da tão sofrida Amatrice, que em agosto do ano passado foi ao chão com quase 300 vítimas. Hoje a cidade perdeu o campanário de uma igreja. Já em estado de emergência pelo frio, o centro da Itália entrou em pânico. 2 metros de neve impediam a passagem da Defesa Civil. Estradas também foram fechadas. Os moradores da região de L'Aquila, que em 2009 viram um terremoto matar 309 pessoas, escaparam apavorados. Michele Argentino diz que saiu de casa como uma flecha, pulou as escadas. O exército foi convocado para ajudar as populações isoladas pelo excesso de neve.
A terra continua a tremer com baixa intensidade. Roma teme pelas suas construções históricas, erguidas antes da invenção do cimento armado. Mas são prédios que, desde a Idade Média, resistem aos terremotos com poucos danos. Até agora, as autoridades registraram uma morte. Tudo bem, hora de ver a previsão do tempo. A gente vai ao vivo a São Paulo conversar com Maria Júlia Coutinho, que está de volta das férias desde ontem, né, Maju? Agora é minha vez de te desejar boas-vindas. Boa noite. Obrigada, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha só, Bonner, eu vou fazer um top 10 da chuva aí, porque teve chuvarada em vários cantos do país. Palmas liderou aí essa lista, foi o lugar onde mais choveu no Brasil nas últimas 48 horas e várias cidades de São Paulo entraram nesse ranking. Araçatuba, Olambra, Mairinque, a capital paulista também está nessa lista, chove há 3 dias quase sem parar por aqui. Aí vocês me perguntam por que tanta chuva e eu respondo, tem vários sistemas atuando. Frente fria que se aproximou de São Paulo pelo oceano, na cola dela tem esse sistema de alta pressão que faz o ar girar no sentido anti-horário. Tem uma outra alta aqui, permanente, chamada de alta subtropical. E esses dois sistemas vão ajudar a formar um sistema de baixa pressão, ó, ele aqui. E o que esse sistema faz? É uma fábrica de nuvens de chuva, né? Uma vez que ele faz o ar se movimentar de baixo para cima, isso favorece o surgimento das nuvens, que além de tudo, gente, recebem aí essa umidade que vem do continente. Em resumo, é um caldeirão de instabilidades. Essa baixa pressão que eu mostrei vai influenciar principalmente sul de Minas Gerais, grande parte de São Paulo, incluindo a região metropolitana, com risco de deslizamento e enxurrada, e também grande parte do Rio de Janeiro. Aqui na capital vai ser aquele dia bom para quem pode curtir uma preguicinha, sem sol, chuvoso e temperatura amena, 25 graus de máxima em São Paulo. No Rio de Janeiro, o sol até aparece, mas pode chover desde cedo. E a chuva deve ficar mais forte, como a gente mostra aqui nessa arte bonita, Bonner, a partir da noite. E, para sua alegria, 35 graus de máxima, ainda muito quente por aí. É uma alegria enorme. Aliás, essa chuva, eu ia fazer o comentário exatamente dessa chuva violentíssima. Eu falei, vai ser assim como eu estou vendo na arte? Vai, né? Os meteorologistas dizem que sim, eu aposto neles. Então tá bom, vamos ver amanhã se é precisão ou se é previsão. Vamos ver as outras regiões. Amanhã a gente confere. Tá bom. E as outras regiões, Maju? Vamos lá. Vamos a elas, Bonner. Entre parte do Maranhão, do Piauí e do Ceará, pode chover bastante também, por causa desse sistema aqui, a chamada de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, umidade convergindo aqui para essas áreas que eu mostrei. Também tem previsão de temporais aqui nas outras partes da região norte, e entre o Acre, o Amazonas, o Pará, Rondônia, também avançando aqui para o centro-oeste, nessa área escura, essa chuva deve chegar a qualquer hora. Chuva forte também em parte do Paraná e no leste paranaense, chuva a qualquer momento. Tempo firme aqui, olha, entre o centro de Pernambuco, passando por Alagoas, parte de Alagoas, de Sergipe, grande parte da Bahia, norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, também dia de sol. Porto Alegre com sol o dia todo, máxima de 30 graus. É a mesma máxima aqui de Campo Grande, só que pode chover bastante em Campo Grande. E em Macapá, 31, com chuva também. E preste atenção aqui nesse outro mapa, hein? Essa baixa pressão aqui que está nesse local, perto do norte, do centro-oeste, deve levar um aguaceiro aqui para essas áreas em roxo. Também pode chover bastante aqui e no extremo norte do país, e ainda tem previsão de muita chuva, muita água deve rolar, Bonner, em parte de Minas, de São Paulo e do Rio de Janeiro, a conferir. As águas do verão, Maju, obrigado pela participação. Vão rolar. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Renata. Olha, não é só aqui no Brasil que o calor anda forte demais, não. Cientistas dos Estados Unidos anunciaram que no ano passado, pela 3ª vez seguida, o calor no planeta bateu recorde. Um ano atrás, o Jornal Nacional falou desse mesmo assunto. 2014 já tinha sido o ano mais quente da história. Aí veio 2015, mais quente ainda. E 2016 só não bateu o recorde de novo porque o ano está só começando. Os cientistas já calculam que vai ser pior. E foi. Desde que se começou a medir a temperatura na Terra, 137 anos atrás, nunca o planeta foi tão quente. As medições da NASA, Agência Espacial Americana, e da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos chegaram a números um pouco diferentes.
Mas nos dois casos a conclusão é: 2016 foi quase 1 grau mais quente do que a temperatura média no século XX. No Oceano Ártico, por causa do derretimento, a área coberta por gelo atingiu o menor tamanho da história. Mas nas áreas terrestres, as temperaturas subiram mais. Em quase todo o Brasil, o ano foi mais quente do que a média do século passado. Nas regiões em vermelho escuro, as temperaturas em 2016 foram as mais altas da história. Isso aconteceu principalmente em partes do norte e nordeste. Nós vivemos numa época em que a tendência é continuar esquentando. O fenômeno El Niño, que aquece o Oceano Pacífico e interfere no planeta, não deve agir agora em 2017. Por isso a expectativa é que o recorde não seja batido de novo este ano. Só que mais do que El Niño, o que conta é o que a gente anda fazendo com a atmosfera, diz a comunidade científica. A ONU tem um fundo para combater os efeitos das mudanças climáticas em países mais pobres. O governo de Barack Obama acaba de doar $500 bilhão. Mas Donald Trump, que toma posse depois de amanhã, passou a campanha defendendo a indústria de petróleo, gás e do chamado carvão limpo. Disse que não daria um tostão para o fundo do clima. Os Estados Unidos são o segundo maior poluidor do planeta. Trump ainda indicou para chefiar a Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt, um advogado que fez carreira defendendo essa indústria e processando a agência que ele deve chefiar. Scott foi sabatinado hoje pelo Senado americano. A seguir, a última grande entrevista do presidente Barack Obama. Ele diz que muitos dos eleitores de Donald Trump se sentiam esquecidos. Daqui a pouco. Eu preparei esse lançamento com muito cuidado e até com sacrifício. E você some, cara! Rock Story, logo depois. Magnolia matou a Beth. A Lei do Amor. Em seguida. Olha o que ele fez quando invadiu a minha casa. E isso não foi o bastante. Ele roubou o meu passaporte, os meus dólares e se mandou para os Estados Unidos. O meu dinheiro. 2 irmãos. E ainda Cidade dos Homens. Bom dia, tudo bem? A senhora já tem Globo com sinal digital? Não sei. Na sua tela tem um Azinho igual a esse aqui? Tem. Ah, então, esse A é de analógico, não é Globo digital. Vamos instalar esse conversor? Vamos. É só ligar o conversor numa antena UHF e pronto. Uma imagem muito mais limpa e de graça. Muito melhor. Tchau, Azinho. Globo Digital. O que era ótimo ficou demais. O americano Barack Hussein Obama deu hoje a última entrevista coletiva como presidente dos Estados Unidos. Barack Obama apareceu pela última vez na sala de imprensa da Casa Branca e, antes de responder a perguntas, disse que a imprensa livre é essencial para a democracia. Não gostei de todas as reportagens que vocês publicaram, mas a função de vocês é investigar, cobrar, fazer perguntas duras. A democracia não funciona sem cidadãos bem informados, completou. Sobre a Rússia, Obama disse que é do interesse dos Estados Unidos e do mundo ter uma relação construtiva com Moscou e que, se a Rússia respeitar a soberania da Ucrânia, defende o fim de sanções econômicas contra o país. Ele disse que, apesar de imperfeitos, os Estados Unidos continuam a exercer um papel vital na defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa. Se nós, como a maior e mais forte democracia do planeta, não defendermos esses valores, falou Obama, certamente a China e a Rússia não vão defender. Obama refletiu sobre os esforços de negociar a paz entre israelenses e palestinos e defendeu a decisão de não vetar a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que declarou ilegais os novos assentamentos judaicos em território palestino. Investi tudo numa negociação, mas sempre esteve claro que não podemos forçar a paz sobre os dois lados. Pelo menos, o que eu queria era preservar a possibilidade de 2 estados soberanos. Obama disse que ou Israel reconhece um Estado palestino ou não tem como permanecer como um país democrático.
Um dos orgulhos da presidência, disse Barack Obama, foi o progresso para o tratamento igual entre americanos. Ele disse que acha que a conquista dos direitos dos homossexuais e transexuais é irreversível. Citou a alegria dele e de Michelle em receber na Casa Branca os atletas que voltaram das Olimpíadas no Rio e que eram de uma variedade de raças, tamanhos e etnias. Obama afirmou que tem esperança de ver na Casa Branca uma presidente, um presidente latino, judeu, hindu ou alguém com uma herança racial tão diversa que nem seja possível definir a origem. Obama falou que se preocupa com desigualdade nos Estados Unidos e reconheceu que muitos dos eleitores votaram em Donald Trump porque se sentiram esquecidos. Num tom otimista, Obama disse que ainda tem fé no futuro do país. As pessoas têm mais bondade do que maldade, ele disse. E se trabalharmos arduamente, o mundo vai melhorar um pouquinho de cada vez. Encerrou desejando boa sorte aos jornalistas que vão ter agora a responsabilidade de cobrir o novo governo. Thank you very much, Press Corps. Good luck. Na semana passada, a equipe do presidente eleito Donald Trump disse que queria mudar o local dos briefings diários para a imprensa. Não seria mais na sala que fica perto do Salão Oval. Mas Trump voltou atrás. Disse que vai deixar tudo como está, mas que alguns jornalistas não terão acesso, porque a sala é muito pequena. O Jornal Nacional está terminando aqui. Depois da minissérie Cidade dos Homens, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.